Bom dia, gente. Como estão? Todos se cuidando bem, todos tentando manter a calma e procurando evitar pegar a doença e propagá-la? Espero que sim. Lembrem-se que, por mais que talvez a gente não fique muito doente, não seja grupo de risco dessa nova doença, nós podemos fazer com que ela se espalhe e pegue de outra pessoa. Então, vamos ter que tomar cuidado, ok? Espero que todos já tenham isso bem em mente. Como vocês devem saber, já que estão aqui me assistindo, nós durante esse período temporário vamos manter a rotina da escola, a rotina das aulas, remotamente. Por quê? Para podermos tanto manter a normalidade, quanto para cumprirmos a parte que está na lei de um mínimo de aulas por ano. Está na lei, temos que fazer isso. Se não fizermos isso remotamente agora, a chance é grande de que tenhamos que fazer aulas em dezembro, janeiro, aulas no Natal, aulas no Ano Novo. Coisa fofa, né? Não teria férias, gente. Então vamos fazer agora, fazer um esforço para manter uma rotina agora, um esforço mesmo de vocês e meu também. Isso aqui é meu quarto, ok? Eu estou usando meu tempo livre, que não existe, para rever aulas, para dar aula para vocês. Então, vamos nos esforçar para realmente isso dar certo, ok? Vamos começar então com uma revisão do que nós vimos. Capítulos 1, 2 e 3, certo? No capítulo 1, então, nós debatemos muito o que é história. Lembrando, nós vimos que história é uma ciência que estuda o ser humano no tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a história não estuda o passado. Se a história estudasse o passado, a gente estudaria dinossauro. Por que a gente não estuda dinossauro? Porque não tem ser humano envolvido. A história não vai estudar um terremoto que ocorreu 200 ou 300 anos atrás. O que ela vai estudar? Como as pessoas foram afetadas por esse terremoto. Como esse terremoto destruiu países ou não. O que aconteceu com as pessoas graças àquilo. O terremoto em si vai para outras ciências. Vai para a geologia, por exemplo, que é uma ciência que, ela sim, estuda a Terra. Então, para ela é importante saber se teve ou não teve terremoto, se moveu, se não moveu. Para a história, não. Para a história, importante são as pessoas. As pessoas nisso. Daí que posso estudar o passado, na verdade, com base nas pessoas. As pessoas do passado em relação com o tempo? Posso. Posso dar o presente? Posso. Nada me impede. O futuro? Aí você está querendo falar que você tiver um futuro. Se você, por acaso, começou a criar poderes psíquicos de poder ver o futuro, beleza, parabéns. Mas aí você não tem como comprovar que o sonho que você está tendo, que você está sonhando com o futuro daqui a 200 anos, vai acontecer. Então a gente não tem como estudar o futuro. Podemos, realmente, nos preparar, nos precaver, Podemos usar a história, o conhecimento do passado para planejar o futuro? Claro que podemos. Podemos ter 100% de certeza? Não. Por isso que não temos como estudar o futuro. A gente não sabe como é o futuro. E aí? Vou estar vivo amanhã? Espero que sim. Espero sinceramente que sim. Mas não tem como saber. Enfim. Ser humano com o tempo. Como que um historiador, como que uma pessoa, um cientista da história, trabalha? Focado no que a gente viu, fontes ou vestígios. Eu chamo mais de fontes. Vestígios. O que é isso? É qualquer coisa mesmo, qualquer coisa, qualquer item, qualquer objeto que vá me ajudar a analisar ou entender alguma coisa que aconteceu ou que acontece. Daí que posso usar foto?
de alguma coisa? Eu posso, claro. Jornal? Sim. Uma carta? Sim. Uma conta de luz? Sim. Posso usar posts de Facebook? Sim. Tudo depende do que eu estou querendo estudar. Eu citei o caso de um terremoto de 200 anos atrás. O que eu posso usar como fonte para imaginar, sei lá, o que esse terremoto afetou a cidade tal? Cartas, alguma coisa que alguém escreveu sobre. Não tinha jornal na época, mas enfim, imagina jornal, quadros que fizeram sobre, alguém resolveu pintar um quadro sobre. Isso é uma fonte. E mil coisas. Eu posso ir para as ruínas de uma cidade que foi destruída por esse terremoto? Claro que eu posso. Se eu tiver o dinheiro para pagar a viagem. Né? Tem que ir até lá. Mas posso. Com certeza eu posso. Aí eu vou estar usando fontes diferentes. Lembra que nós vimos que a fonte pode ser textual, ou seja, texto. Ela pode ser imagem. Ela pode ser cultura material. Eu adoro esse termo. Cultura material. Cultura material é qualquer objeto, construção, mais amplo possível, objeto, construção, item, que uma pessoa use ao longo da sua vida e que fique para o futuro. Do meu quarto, o que é cultura material neste momento? Uma caneta, esse quadro, o notebook, a minha cama ali, minha estante ali, isso tudo é cultura material. Daqui a 50 anos, uma pessoa, imagina que o Brasil inteiro morreu. Daqui a 50 anos uma pessoa resolve estudar meu quarto. Pode, tá cheio de cultura material aqui. A pessoa vai estudar para que servia esse quadro, para que servia aquela cama, para que servia essa caneta. Isso é cultura material. Realmente uma palavra bem ampla. Construções, casas, prédios, são cultura material? São. Escova de dente, pasta de dente, é cultura material? É. Caderno, livro, caneta? Também. São todos objetos materiais que você pega e você pode pensar, para que servia isso? Para que usavam isso? Ok? Então, a história se preocupa com o ser humano no tempo. O historiador produz história a partir das fontes de vestígios. Eu decidi que eu vou gravar um vídeo bônus mostrando para vocês alguns trabalhos que eu fiz com fontes. Eu tenho 2 trabalhos grandes que eu fiz na faculdade e no mestrado, o que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Vai ser um vídeo bônus, eu vou deixar disponível para vocês. Se quiserem, assistam. Vai ser interessante, vai, que eu vou explicar isso aqui melhor como funciona. Eu vou explicar direito como é que eu fiz, bem por alto, na verdade, como eu fiz, como eu não fiz, para que servia, para que não servia. Mas vai ser bônus. Recomendo que assista, recomendo. Estou obrigando, não. Ok? Então, seguindo. Vimos também a questão do tempo. Por quê? Se eu vou estudar o ser humano, as pessoas no tempo, eu tenho que entender o que é o tempo. Lembra que vimos que existem 2 formas de pensar o tempo? Nós conhecemos... Nossa, não tinha língua. Meu Deus, que horror. Nós conhecemos um termo chamado linear. Ou seja, na nossa cultura, o tempo começa, tem um meio, tem um fim. Nossas histórias, nossos filmes, nossos livros, é assim. Começo, meio e fim. Nossa sociedade se acostumou com uma lógica de tempo linear. As coisas não se repetem. Mas existe também uma concepção, uma ideia de tempo mais antiga, chamada cíclico. Isso aqui é uma concepção de tempo, uma ideia de tempo muito antiga. É mais antiga que essa aqui, acreditem. O que definia para essa sociedade um tempo cíclico? Que as coisas voltam a acontecer. Uma coisa aconteceu aqui, pode acontecer de novo aqui, pode de novo aqui, pode de novo aqui.
Um grande exemplo de tempo cíclico. Se eu vivo numa vila pequena, em que a minha vida é basicamente plantar, agricultura para mim é muito importante, eu não tenho contato nada, eu não tenho nenhum contato com o mundo exterior, o que é muito importante para mim? O sol que vem todo dia, a chuva que tem que ser meio periódica, as estações do ano que tem que ser bonitinhas, definidas. Então, na minha visão de mundo, o tempo é um ciclo. Não tem muita novidade. É mais a repetição das coisas do que o início, meio e fim. São ideias diferentes. Isso aqui é meio difícil de a gente pegar, porque a gente está acostumado com uma ideia de tempo só isso aqui. Nossa ideia de tempo é essa. Mas para muitas pessoas e sociedades já era. Essa aqui tem pouco hoje em dia. Um ciclo. Ok? Uma outra coisa muito importante que nós vimos no capítulo 2 é a coisa do calendário. O que é um calendário? Calendário é basicamente como um grupo de pessoas, como uma civilização, como algum povo, decidiu dividir o tempo, decidiu entender qual vai ser a divisão do tempo. Nós conhecemos um calendário, né? Temos 12 meses, janeiro, fevereiro, março, cada mês arredondando 30 dias, um tem 31, outro tem 30, um fevereiro com 28, não sei o quê. Isso é um calendário. Quantos calendários já existiram na história do mundo? Muitos. Chutaria... Não sei nem como chutar. Não sei. Mas muitos. Muito mesmo. Muitos mesmo. Temos que dizer que cada povo antigo, coisa assim, tem o seu calendário. Então eu posso dizer que deve ter tido 20, 30, 100, posso. Diferentes. Cada um desses organizava o tempo de forma diferente. Na apostila de vocês tem alguns exemplos, mostrando um calendário judaico e calendário islâmico. O nosso calendário, qual é a base do nosso calendário? Quanto tempo dura? Temos os anos, certo? Qual é a base do ano? É o tempo que ele leva, que a Terra leva para dar a volta no Sol. Então, no nosso calendário, o Sol é importante. Certo? Para outros, para muitos outros, a Lua é importante. E para alguns ainda, eu não vou desenhar estrela, mas algumas estrelas são importantes. Gente, eu desenho muito bem. Na moral, faça o desenho comigo. É maravilhoso. Tá, essa aqui é uma estrela. É estrela. É estrela. Estrela. Não vou desenhar de novo. Então, para muitos calendários, como o nosso, o Sol. Para muitos outros, não é o Sol que vai definir os anos. É a Lua. As fases da Lua, a alternância da Lua. E também houve calendários com base em alguma estrela específica. As pessoas observavam o céu, viam que tinha alguma estrela que aparecia em certos momentos, e com base nessa estrela específica, ou em um conjunto delas, definiram um calendário. Isso eu posso explicar para vocês melhor só sobre isso, que eu tenho um exemplo maravilhoso. Se não me engano, gente, não sei se algum de vocês é católico, mas o calendário eclesiástico da Igreja Católica é lunar. Se não me engano, ele é lunar. É por isso que cada ano a Páscoa é diferente, porque um calendário ecumênico, ele é de base lunar, não é de base solar. Daí que pode ter diferença? Pode. Um povo que tem calendário lunar, os judeus têm calendário lunar. Então, os meses são diferentes, pode ter duração diferente. Ok? Seguindo. Uma coisa muito importante agora do nosso calendário. Caiu a caneta.
é que eu preciso que vocês compreendam isso. Nós, na história, quando estudamos história, vamos fazer referência, nós usamos muito séculos. Nós usamos basicamente séculos. Século XVI, XVII, XVIII, XIX. O que é um século? Período de 100 anos. Então usamos isso muito como marcos para referência. Nós usamos os séculos, pelo menos aqui no Brasil, em algarismos romanos. Então o nosso século atual é o 21. Estamos no século 21, algarismos romanos. Ok? Mas como é que eu defino, lembrando disso? Isso causou certa dificuldade. Como eu olho para um ano e falo qual século ele é? Isso é possível de fazer. Nós estamos em 2020. O ano atual é 2020 no nosso calendário. Por que 2020 virou século 21? Porque existe uma conta para isso. Existe uma conta. Eu vou pegar 3 exemplos aqui. 2020, 2000 e 1992. 3 exemplos. 2000, 1900 ou 1000 são anos que terminam com 2 zeros. Terminam com 2 zeros. Como eu faço para saber os séculos a que esses anos pertencem? Eu simplesmente corto esses 2 zeros, cortei os 2 zeros e uso o que sobrou. 2000, cortei os últimos 2 zeros, sobrou 20, bonito, século 20. 1900, sobrou 19, show, século 19. 1000, cortei os 2 zeros, sobrou 10, perfeito, século 10. Legal. Mas, e com o ano quebradinho? 2020, 1992, qualquer outra coisa aqui, se quiser também. 1731. Qualquer ano mesmo. Como eu faço? Eu não estou terminando com 2 zeros. Ó vida, ó Deus, o que eu faço? Mas eu ainda assim corto os 2 últimos anos. Só que, por não ser 2 zeros igual aqui, eu obrigatoriamente somo 1. Sempre. Aqui tem 2 zeros, cortei, mantive. Aqui eu não tenho 2 zeros, corto e somo 1. Então, 20 mais 1, século 21. 19 mais 1, século 20. 17 mais 1, 18. Ok? Para que serve isso? Porque nós usamos os séculos como referência, como marcos. Ah, coisa tal foi no século XVIII, coisa tal, século XVI, coisa tal, século XX. Esses são marcos muito importantes para a história e que vocês vão me ouvir falando muito sobre. Muito. Bacana? Então temos a questão dos séculos. Segundo, é a questão... Quer dar uma banda sobre isso, né? Banda antiga, não sei se você conhece. ACDC. O que é isso? Isso é muito importante também. Nosso calendário tem um marco. Tem um marco central. Que é o nascimento de Cristo. C. Para cá, infinito. Para lá, infinito.
Não importa onde começa, onde termina. A gente não sabe a data certa. Mas o C é importante. Então tem uma divisão. Eu tenho o antes do C, AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. Ok? Como eu falei para vocês, tem outra forma de falar isso que é mais laica, ou seja, sem referência religiosa. Eu chamo DC de era comum e abrevio como EC. Se aqui era o comum, aqui é antes da era comum. Então, antes da era comum. AEC. Qual é a diferença? Na prática, nenhuma. É só que aqui eu faço referência a Cristo e aqui eu não faço referência a Cristo. Uma pessoa que não é cristã, que tem qualquer outra religião, ela pode usar esses aqui sem se incomodar. Ou então ela vai usar isso aqui sem se incomodar, enfim. Eu quero mostrar para vocês que há outras formas de falar sem ser AC e DC. A gente conhece muito essa aqui, a gente usa muito essas aqui. Mas essas estão crescendo tanto que não é estranho encontrá-las. É até comum. Ok? Já o terceiro ponto importantíssimo são as eras ou idades. O que é isso? O que é isso? Nós pegamos a história da humanidade e dividimos em fatias, em eras, em períodos. E com isso nós orientamos nosso estudo. Ok? Se aqui eu tenho o C, eu tenho história antiga, eu tenho 5 idades ou eras. Eu tenho a pré-história, eu tenho idade antiga, idade média, idade moderna, e idade contemporânea. São 5 grandes divisões da história da humanidade que nós hoje em dia, na verdade já há muito tempo, usamos para nos guiar. E nós pegamos essa linha do tempo, digamos que aqui está 2020, e aqui está Cristo, aqui está, sei lá, aqui, ó, para nos orientar. Então, qual é a primeira? É a Idade Antiga. Pré-história, desculpa. A pré-história, ela vem desde que o homem surge até um certo momento, que é quando surge a escrita. Nós vamos estudar isso ainda, não se preocupem. Mas é aproximadamente 4.000 a.C. Depois da pré-história, temos a Idade Antiga, que vai vir desde que a primeira termina, até com espação aqui, e vem até o século V. Vou botar DC. Vem até o século V, aproximadamente. Que é o 2. Século V. Depois da Idade Antiga, Idade Média. Vou botar um 3 aqui. Que dura cerca de 1000 anos. Do 5 ao 15.
Ok? Depois da média moderna, vou dar um 4, que é do 15 até o finalzinho do 18. E por último, contemporânea, que é a que nos encontramos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vem do final do 18 até a gente. Recapitulando, essa é uma grande divisão que fazemos na nossa linha temporal. Nós dividimos a história do mundo assim para podermos estudar. Como? Em séculos, primeiramente, pegamos faixas de 100 anos. Segundo, pontuamos uma diferença entre antes de Cristo ou depois de Cristo, ou, se preferir, antes da Era Comum e depois da Era Comum. E terceiro, colocamos grandes eras ou idades dessa história humana. Quais são essas grandes eras ou idades, esses grandes períodos? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque isso aqui, vocês vão ficar vendo isso por anos e 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 anos. Então se acostumem, realmente peguem isso aqui com bastante vontade para entender isso. Séculos, antes de Cristo, depois de Cristo, e as eras ou idades que nós temos. Ok? Por último, na nossa última aula, naquela sexta-feira maravilhosa, que teve até o simulado, nós debatemos juntos algumas concepções, não foi? Nós debatemos concepção de economia, sociedade, política, cultura. Foi só isso. Nós debatemos juntos essas 4 concepções. Vocês anotaram no caderno, se não me engano, tiraram fotos, fizeram tudo. Então eu vou só repassar um pouquinho. Economia, sempre que eu falei economia, eu estou falando de riqueza. Quanto de riqueza um país possui, uma cidade possui, um estado possui, uma região possui. Se eu falo que um lugar é rico, quer dizer que a economia desse lugar é muito boa. Se eu digo que um lugar é pobre, então a economia está lá embaixo. Posso comparar lugares economicamente? Claro. A economia de um lugar tal é maior que a do outro. A economia de São Paulo é maior que a de Itaguaí. A economia da Inglaterra é maior que a do Brasil. Posso dizer isso. Quando para a sociedade, eu tenho dois usos para a sociedade. Primeiro, que é um conjunto de pessoas que vivem em uma região. Sociedade do Brasil ou brasileira. Sociedade de Itaguaí, sociedade de Mangaratiba, sociedade da França, da Rússia. É uma forma de falar sociedade. Ou seja, as pessoas que vivem ali. Ou então, eu uso sociedade como referência a uma espécie de civilização. O que era a sociedade do Brasil de 100 anos atrás? É diferente da atual? Sim. Uma sociedade de 2.000 anos atrás. Ela já faz referência a todo um país diferente, a toda uma nação diferente, a toda uma civilização diferente. A sociedade daqui a 1.000 anos, como será? Como será a civilização daqui a 1.000 anos? Então tem esses dois usos. Política. A gente está muito acostumado a ver política como governo. Realmente, política tem um desmembramento, para governo. Mas política é basicamente como eu vou organizar um lugar. Isso é política. Quando os seus pais, ou seja lá quem
estiver gerenciando a tua casa, decidem regras e quem fica encarregado do que, se vai ter debate, se não vai ter, isso é política. Quando a secretaria do colégio decide, faz uma reunião com professores e decide que vai ter uma festa ou não, isso é política, 100% política. Então, política tem coisa de governo? Tem. Envolve presidente, rainha, rei, imperador? Envolve, claro. Mas também envolve as pequenas decisões que se fazem em conjunto que afetam outros. Se eu defino com vocês, se eu sento com vocês, gente, vamos fazer uma reunião aqui, vamos debater para aumentar o horário do intervalo? Ok, isso é uma assembleia, é uma decisão política. Vamos debater em conjunto, vamos chegar a uma conclusão que afete a vida de várias pessoas. Isso é política. Tá? Então, política envolve o governo, mas também envolve qualquer decisão tomada que afete a vida de duas ou mais pessoas. Existe política dentro da sua casa? Existe. Existe. Na sua rua? Existe. Não é só no governo, não é só o prefeito. Por último, cultura, que foi o mais amplo. Vimos como cultura, ela entra várias coisas. Cultura envolve um conjunto bem amplo, bem complexo do que o ser humano, que as pessoas produzem. Então, é literatura, é música, é língua, é roupa, estilo de roupa, vai ser o estilo das casas. Por que a casa é mais assim, não é mais assado? Isso é cultura. Por que a cama é retângulo, não é um círculo? Isso é cultura. Por que os óculos são assim nos ossados? Isso é cultura. Por que eu falo português e não inglês? Cultura. A cultura do meu país já está feita de uma forma que no meu país se fala português, não se fala inglês. Língua é cultura. Por que no meu país tem muito cristão e não tem muito não tem muito judeu? Cultura. Religião também é cultura. Música, forma de andar, forma de falar, forma de se expressar. O brasileiro fala muito com a mão. A gente fala muito com as mãos, de certas formas de usar a mão. Isso é cultura. O gesto que você usa é cultural. Tem lugares que as pessoas não falam mexendo as mãos assim. Tem lugares que, pela cultura deles, na Inglaterra, assim, isso é muito legal mesmo. Se eu chegar perto de uma pessoa, eu estou ofendendo a pessoa. Porque eu invadi o espaço pessoal. Ai de mim. Se eu chegar perto de um britânico, de um inglês, sem pedir com licença. Ai de mim. Por dentro, ele está me xingando até minha quinta geração. Está me murrando por dentro. Eu não posso. Porque na cultura deles, isso não se faz. Na nossa, a gente chega a abraço. Coisa linda. Já a cultura de outros lugares, eu chegar num lugar, apertar a mão de todo mundo e dar bom dia, eu estou sendo invasivo. Isso é cultura. Ok? Por último, então, lembra que eu deixei um pequeno trabalhinho para vocês? Não esqueci não. Vou passar de novo, vou deixar um documento novamente para vocês no Google Sala de Aula, mas lembrando que era uma pequena pergunta. Era se existia, se não me engano, eu coloquei se existia uma cultura ou sociedade mais evoluída que outra. Fizemos um pequeno debate sobre isso. Eu vou novamente disponibilizar essa pergunta no documento. Eu quero que vocês me respondam até o fim do dia de hoje. Ok? Use a internet à vontade, ponham sua própria opinião, mas debatam. Eu quero que eles, me respondam sobre isso. Com base no que falamos aqui, com base no que está na apostila, com base no que vocês pesquisarem, enfim, apenas me respondam. Ok, gente? E é isso aí. Tenham um bom dia.